Boa noite, boa noite, boa noite. Organizando aqui a estrutura. Opa! Um momentinho, quem sabe faz ao vivo. Pronto. Sejam muito bem-vindos. Café e Questões, Regis Júnior, Sandes Neto, Lari Coelho. Quero medicina. Milena Regina, Gel Ferreira, boa noite. Clébia Alves, seja bem-vindo. Carlos, professora Cleidmar Belém, boa noite, professora. Alênio Paiva, boa noite. Rafael, Milena Regina, sejam muito bem-vindos. Helena, Isaura Guedes, sejam bem-vindos. Doutora Heloísa, seja bem-vinda. Um momentinho. Pronto, iniciamos mais uma live ao vivo às 22 horas e agora 2 minutos. Ana Lídia, hoje eu estou conseguindo acompanhar mais ou menos quem está presente, hein? Dessa vez estou vendo. Epa, professor. Boa noite, Luciano Moreira, Divinópolis, muito boa noite. Mairanzinha de Araguaína, Gui Paganuto, sejam bem-vindos. Camila, boa noite. Nayara, muito boa noite. Gleidson Tavares Neres, boa noite. Oséias Cardoso, Raica Patrese. Meninos, vamos iniciar nossa aula de hoje. Kátia Cunha, boa noite, seja bem-vinda. Por favor, Daniel Barros, compartilha com os amigos. Vai marcando os coleguinhas para que eles possam entrar também. Mariana Linda de Dianópolis, seja bem-vinda, Mariana. Tainara de Tupirama, já estive aí em Tupirama também, boa noite. Bismarck, lá do Sudeste, Conceição do Tocantins, e aí, Bismarck. Pai Roberto, Amanda, Mara Ellen, o Alisson Souza, Dentinho, falando Dentinho fica mais fácil de lembrar, viu? E aí, Dentinho? Ana Paula, Cristi, boa noite. Sejam bem-vindos, meninos. Vamos começar a nossa live de hoje. Professor, tem concurso pela frente? Tem. Tem provas também do Enem, para quem vai fazer o Enem, tem também. A Unitins agora vai ter medicina lá na cidade de Augustinópolis, não é isso? Professor, cai na Unitins? Cai. Porto Nacional ligado, meu amigo Arsênio. Cai na Unitins, cai no IFTO, cai na UFT, cai na Unirg. Para você que vai fazer vestibular para uma dessas instituições, seja bem-vindo, porque nós vamos trabalhar o conteúdo que vai ser abordado nelas também. Para você que é professor, professora, olha aqui, ó, Sandes Neto, boa noite, professor, manda um alô para o Guaraí, boa noite, estive aí no Guaraí recente, estava até pensando em ir esse fim de semana para o Guaraí também. Só combinei com um grupo aí, mas parece que estão querendo furar a viagem, viu? Uns primos. Boa noite, Paulo Duvite, boa noite, Samuel Carreiro, meu amigo Samuca, boa noite, sejam bem-vindos. Opa, Graciele, Amplis, rapaz, show de bola vocês aqui. Concurso da Polícia Civil, vai ter também. Eu tinha passado para, quem está perguntando, o Carlos, né? Eu tinha passado na aula anterior e fui atrás para saber de onde é que surgiu mesmo essa informação, tá? Quantitativo de vagas para o concurso da Polícia Civil. Rapaz, minha filha, ela pega meu celular e fica tirando um monte de foto. Tô vasculhando aqui a informação que queria e tem um monte de foto dela pelo meio. Mas um momentinho que eu já lanço para vocês aí, se eu encontrar. Uma previsão de vagas, são 300, se eu não me engano, 341 vagas previstas para o concurso da Polícia Civil. Um momentinho. Tá difícil, não estou encontrando não. Foi mal aí. Achei que estava fácil de puxar aqui. Mas não está tão fácil quanto eu esperava, porque tem muita coisa aqui. Eu não estou achando que lá dizia a quantidade de vagas e para que cargo, agente eram tantos, delegados tantos, escrivão tantos. E o negócio está, o buraquinho está mais embaixo. Hoje mesmo até olhei as quantidades de vagas quando eu fui verificar de onde é que surgiu esse quantitativo.
E a pessoa me informou que foi o próprio secretário de Segurança Pública, aliás, que partiu da própria secretaria, não o secretário exatamente, mas que informalmente partiu da secretaria aquelas vagas prováveis para o concurso da Polícia Civil. Ah, já sei por quê. Eu não tirei print dela, eu só salvei. Aí eu não consigo encontrar aqui onde eu estava procurando. Mas seria, eu tenho aqui, professor, a Helena está falando que tem. Vai ter concurso de educação, Elza Silane. Elza, vai ter, eu acredito que esse ano, no segundo semestre, já sai o concurso para que tomem posse antes do início do próximo ano letivo, viu? Conversa que eu tive com o promotor e o promotor cobrando agora também da Secretaria de Educação e do Governo do Estado, acredito que vai sair aí umas 5 mil vagas. Oficial da PMTO, eu ouço, Anaete, eu ouço comentários apenas, mas eu vou vasculhar, vou correr atrás, que eu ouço comentários soltos e não cheguei aí atrás da informação verídica na fonte certa. Polícia Civil nível superior, sim, tudo bem. Helena tem um print aqui. Helena, eu também tenho ele. Deixa eu... Um momentinho, eu vou tirar aqui um pouquinho, eu acho que volta, não vai atrapalhar a transmissão não, irmão. Ok. Pronto, meninos. Tá aqui. Só isso dá então. Perfeito, Anaete. Bonfim Góes, Babassulândia, show de bola. Sejam muito bem-vindos. Já estive aí também. Milena Lima, será que conseguiu aumento da convocação para a realização do TAF? Milena, já tem mais de 1 mês e meio que eu estou cobrando isso, aproximadamente 1 mês e meio. E está ganhando força dentro da própria Assembleia. Hoje estava em discussão, alguns deputados se posicionando também favoráveis. Como eu não sou do grupo do governador, eu reclamar sozinho é uma coisa. Quando eles começam a reclamar também e questionar é porque cria esperança, né? Talvez porque já tem um indício de uma conversa junto ao governo do estado com essa possibilidade. Algo certo não tem, mas possibilidade vamos sentir aí. Vou conversar com os demais deputados para ver se conversaram alguma coisa dentro do palácio. Ok? Tudo bem? Tanto Polícia Militar como Corpo de Bombeiro. Grupi presente, Almas presente. Polícia Civil, 341 vagas, exatamente. Agente de Polícia 133, agente de Necrotomia 12 vagas, escrivão de Polícia 58 vagas, se minha vista não estiver ruim, acho que são 58 que está dizendo aí, ou 38 e 58, está tão pequenininho. Papiloscopista 24, perito 60, delegado da Polícia Civil 45, totalizando 341 vagas, ok? Então são vagas prováveis que saiu essa informação de vagas prováveis dentro da própria Secretaria de Segurança Pública. Tudo bem aí? Previsão desse concurso agora, nesse semestre, qualquer tempo pode ser lançado o edital. Então fique atento, comece a estudar e vamos para cima. Tanto o edital da Polícia Civil, como também o concurso da educação. Professor, polícia penal, existe possibilidade também, porque estamos na cobrança, porque pessoas que não são policiais estavam aparentemente exercendo a função de policiais, o que é proibido por lei, ok? Pouquíssimas vagas, Aninha Pereira. Se é Pereira é minha parente, pela foto eu não consigo reconhecer, mas você precisa só de uma, fica tranquila. Uma delas vai ser sua. Meninos, vamos voltar aqui então. Vamos continuar, aliás, dar início à nossa aula. Show de bola. Quem tirou print, tirou. Quem não tirou, perdeu. Meninos. Opa, deixa eu colocar já meu WhatsApp aqui, 984857576. Lembrando a vocês que eu perdi minha agenda de contato e são pouquíssimos os números que eu consegui salvar até o momento. Se você tem meu número salvo e pensa que eu tenho o seu, eu posso ter perdido. Então manda com seu nome e cidade de onde você é para esse WhatsApp aí, que é para eu salvar. Para quem ainda não recebeu o material, manda solicitando material também. Ok? Só preciso de uma, é isso aí. E o concurso do TJ, alguma novidade? Daniel Barros. Daniel, o concurso do TJ
já é noticiado há muito tempo, já tem alguns anos que eu ouço falar. Conversei certa vez com um juiz que estava como desembargador temporário, né, substituindo alguém. Não sei se estava em um momento de férias, licença, alguma coisa parecida. E ele afirmou, na época, isso foi antes da pandemia ainda, que o CNJ estava pressionando o TJTO para a realização do concurso. Então, não é porque o TJ Tocantins estava interessado em realizar, mas porque tinha uma pressão nacional com esse propósito. A pressão ela deve aumentar a cada ano. Isso quer dizer que a qualquer tempo pode ocorrer, sim, a realização do concurso do TJ. Professor, esse concurso do TJ, eu posso contar com ele esse ano? Não, esse ano eu não sei. A qualquer tempo pode ocorrer. Professor, mas nunca sai. Gente, se prepara, porque quando sair também, quem deixar para a última hora não vai entrar. Então você tem que se preparar até para quando sair você já está a ponto de bala. Vou prestar medicina na Unitins. Alguma novidade desse certame, prof? Patrícia, a novidade é que você vai entrar, tá? Na realidade, o conteúdo de Geografia e História de Tocantins é o conteúdo normal de ensino médio. Entendeu? Não sei se você está querendo saber em relação a isso ou se está querendo saber em relação a datas prováveis, se ainda não foi noticiado, em relação ao concurso de medicina da Unitins lá de Augustinópolis. Mas se tiver dúvida, eu posteriormente mando um WhatsApp, que posteriormente eu verifico com o reitor as datas previstas. E conversando para quem é concurseiro, conversei com o reitor também na Unitins, ele afirmou que também vão realizar concurso da Unitins, já conversaram com o governador pediu que eles aguardassem, que eles queriam que fosse realizado ainda esse semestre, mas pediu que aguardasse até o semestre que vem, que eles queriam realizar um pacote de outros concursos nessa área juntos. Não sei se vai ser no fim do ano anunciado para realização no início do ano que vem ou algo semelhante. Então, se cuida e estuda aí, tá bom? Ok. Vamos agora para o nosso conteúdo. Vamos. Muita gente querendo participar aqui. Meninos, Tocantins, o Estado da Livre Iniciativa da Iniciativa da Justiça Social. Na aula anterior, vou tirar os comentários aqui, tá? Porque senão acaba puxando tirando meu foco. Um momentinho, desativar comentários. Ok. Na aula anterior eu havia comentado um pouco sobre a história do Tocantins. Vou relembrar brevemente para quem não esteve na aula anterior, lembrando que toda terça-feira às 22 horas nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram, tá? Professor, me relembra bem superficialmente o conteúdo, como surgiu o Tocantins. Ok. O Tocantins, antigo norte goiano, hoje um estado emancipado, foi criado na Constituição de 88. Lembro a vocês que na Constituição de 1988, 13 estados foram criados, 2 eram territórios federais, Roraima e Amapá, e o Tocantins era norte de Goiás. Então o único que foi criado a partir da divisão de outro estado foi o Tocantins. Já existia o território federal de Roraima, já existia o território federal do Amapá, porém não eram estados. Os territórios federais de Roraima e Amapá foram convertidos em estado em 88, na Constituição de 88. E Goiás foi dividido em 2 estados, fazendo assim surgir o estado do Tocantins. Tocantins este que pertence à região norte, mesmo Goiás estando na região centro-oeste. Motivo: facilidade na captação de recurso federal. Ok? Motivo é esse, econômico. Professor, ok, mesmo ciente de que a vegetação do Tocantins, 87% é cerrado, que se assemelha à vegetação predominante no centro-oeste, não no norte do país, que o clima do Tocantins é tropical semiúmido, é o clima do centro-oeste, não o clima do restante da região norte, que no norte predomina clima equatorial e vegetação da floresta amazônica. Professor, mesmo ciente que a cultura, as características da população, tudo se assemelha mais a Goiás do que à Amazônia, perfeitamente. Ainda assim, fomos para a região norte. Lembrando a vocês que o Tocantins está inserido na Amazônia Legal, o Tocantins está dentro da Amazônia Legal. Professor, o Tocantins está todo ele dentro da Amazônia Legal, quase todo, 97,93%, mas as provas, quando falam que está totalmente inserido, consideram correto. Não é peguinha, não. Professor, ok. Eu sei que o Tocantins pertence à Amazônia Legal, eu sei que o Tocantins está inserido na região norte do Brasil, eu sei que o Tocantins foi criado na Constituição de 88. O que mais nós precisamos saber? Precisamos saber que a tentativa de criar o Tocantins se deu por 2 vezes aprovada no Congresso, na década de 80, e apenas na terceira tentativa foi sancionada pelo presidente.
Aprovou-se a primeira vez, vetou-se o presidente. Aprovou-se a segunda, vetou o presidente. Na terceira tentativa, que foi de fato concretizada a criação do estado do Tocantins. Professor, eu poderia afirmar ainda, isso também conta, não só para concurso como para o vestibular, que na Constituição de 88 as alterações foram a Fernando de Noronha, que ficava sob a administração do governo federal, passou à administração do Pernambuco, e a criação dos 3 estados, certo? Em relação à questão política, foi a criação do Tocantins, Roraima e Amapá. Professor, o presidente do Brasil, quando o Tocantins foi criado, era José Sarney. Exatamente, José Sarney, aqui do Maranhão, estado vizinho, ele era o presidente do Brasil à época. Professor, mas eu quero saber quem era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado. Rapaz, e agora? Essa eu vou até ativar comentário, que é para saber quem de vocês está atento aí, ou estudando. Quem era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado? Alguém aí me responde? Ativei os comentários, hein? Isso já foi abordado em prova. Que o Tocantins, que as primeiras... Henrique Santilo, perfeito, Café e Questões. Show de bola. Henrique Santilo era o governador de Goiás. Professor, ele queria? Não, ele não queria. Professor, então por que o Tocantins foi criado? Porque não dependia dele. Na época, bastava apresentar um projeto de lei no Congresso e o Congresso aprovar. Aprovando e o presidente sancionando, estava resolvido. Professor, eu sei que, desativando comentários novamente, eu sei que há cerca de 10 anos o estado do Pará tentou promover a divisão do Pará em 3 estados, criar na parte oeste o estado de Tapajós, na parte sul o estado de Carajás, e o restante que sobrasse, aqui está oeste, à esquerda, né, a minha esquerda, aqui ao sul está Carajás, e essa parte restante que sobrou seria, ou permaneceria com o nome do Pará, onde se encontra a capital Belém. Ocorreu o plebiscito? Ocorreu. Havia necessidade da população diretamente envolvida nessa região toda do Pará votar para ver se aprovava ou não a independência. Sim, havia necessidade. Votaram, e o que aconteceu? Não foi dividido. Por quê? Porque a maioria entendeu que deveria permanecer unido. Professor, e por que na época da criação do Tocantins não houve a necessidade de se promover o plebiscito, onde a população de todo o estado de Goiás, inclusive o norte goiano hoje, Tocantins, que essa população votasse? Porque a divisão do estado de Goiás se deu em 88, e a legislação solicitando que a população viesse a votar, essa legislação ocorreu apenas em 1997. Então, só mudou a regra do jogo em 97. Ou seja, quase 10 anos depois da criação do Tocantins. Entenderam aí? Por isso, na época do Tocantins, não houve a necessidade do plebiscito, mas quando foi, no caso do Pará, há aproximadamente 10 anos, houve a necessidade de plebiscito. Se fosse hoje, para a tentativa do Tocantins ser criado, dificilmente essa criação ocorreria. Por quê? Porque a maioria da população está em Goiás e dificilmente a maioria da população aceitaria a independência do norte goiano. Compreende? Essa minha camisa está nem amarrotada, né? Só um pouquinho. Não tem problema não. Tá chateadinho com isso? Vem passar. Meninas, vamos lá. Continuando um pouquinho, lembro a vocês que a história do Tocantins, ela não é que resultou na criação do Tocantins, não é de uma história recente, não surgiu na década de 80 do século XX. Na realidade, a criação do estado do Tocantins ela é muito mais antiga, ela remonta ainda ao período posterior ao ciclo da mineração do ouro. A mineração do ouro que se deu no século XVIII, certo? Ocorreu ali na primeira metade da década de 20, de 1724 aproximadamente, que iniciou-se ali a descoberta do ouro, e ocorreu o auge da mineração por volta de 1740, 1750, 60, gerando a decadência da mineração posterior a 1960. 1970 para 1980 veio a decadência. Então, quando eu falo em mineração do ouro no norte goiano, eu falo no século XVIII, porque os anos 1700 e bolinha faz referência ao século XVIII. Professor, 1750, século XVIII? Mas professor, mas assim, quando fala 1700 e tanto, a gente já pensa em século XVII. Não, você soma mais um. Como assim, professor, soma mais um? Aí pensa comigo, que século nós estamos? 2000 ou melhor, estamos no século XXI, não é isso? Mas o ano é 2021. 2021 é 2021.
2, 1. Começa com 2, 0? Começa com 20? Então, você pega esse 20 e soma mais 1, século 21. Se fosse 1950, começava com 19, soma mais 1, é século 20. Se fosse 1850, começa com 18, 1850, 1850. Então, você pega o 1 e o 8, soma mais 1. 1850 é século 19, 1750, portanto, século 18. O início, o auge e a decadência da mineração se deu no século XVIII. E aí, professor? E aí que no início do século XIX, Joaquim Teotônio Segurado, que é o nome da principal avenida, ou melhor, da maior avenida de Palmas, da primeira que foi aberta em Palmas, Joaquim Teotônio Segurado, ele foi quem intermediou junto à coroa portuguesa, visando a emancipação do norte goiano, um dos primeiros passos pela criação do que hoje é o estado de Tocantins. Em 18 de março de 1809 se comemora a autonomia do Tocantins. Faz referência à criação da comarca do Norte. Comarca do Norte esta denominada comarca de São João das Duas Barras. Professor, você quer dizer que em 18 de março de 1809 dividiu-se Goiás, olha aqui, ó, dividiu-se Goiás em duas partes. A parte acima dessa caneta, comarca do Norte, a parte abaixo dessa caneta, comarca do Sul, no caso, o estado de Goiás. Professor, então em 1809 nós já tivemos um dos primeiros passos pela emancipação do norte goiano. Tivemos. Você está percebendo que 1809 é muito, mas muito antes, quase 200 anos antes, de 1988? Você está entendendo, então, que a luta pela criação do Tocantins ela é muito anterior há 30 anos atrás, há pouco mais de 30, 32 anos atrás, quando o Tocantins ia ser criado, quase 33 anos. Professor, então Siqueira Campos não foi ele que criou o Tocantins. Não, Siqueira Campos foi uma peça importante na história do Estado, estava na hora certa, no lugar certo, mas a luta que resultou na criação do Tocantins não é dele. Ele apenas foi a cereja do bolo na etapa final dessa luta, certo? A luta se iniciou lá com Teotônio Segurado. A luta se intensificou ao longo do tempo, não somente através de Teotônio, mas ao longo do tempo com milhares de pessoas no norte goiano que levantavam a bandeira para a criação do Tocantins. Quando em 1957 nós tivemos o Dr. Feliciano Machado Braga, juiz de direito em Porto Nacional, que liderou o movimento pró-criação do Tocantins. Quando, no início da década de 60, nós tivemos a criação da CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano, meados da década de 60, que era um centro de luta pela criação do Estado do Tocantins, quer dizer, um centro de discussão política, de debates, de conscientização feito pelos jovens na tentativa de criar o Estado do Tocantins. Eu estive essa semana, deixa eu ver, não, sexta-feira passada, em Porto Nacional. Maravilha. Eu estava com o microfone aqui, eu não sei se estavam me escutando o tempo todo.
Não tem comentário aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estavam escutando o que eu estava falando ou não? Durante todo o tempo? Alguém responde para mim, por favor? Não. Maravilha, que bonito eu. Gente. Tava ela mesmo. Não, vamos fazer o seguinte, vou colocar a placa de novo, vou explicar sobre ela, tá? Desculpa, perdão. Tá, vou explicar novamente. Perdão, Isa. Vamos lá. Obrigado, gente. Já diz não, já vi que vocês disseram que estava mudo, já vi que eu sou uma orelha seca. Oi, Lislena, tudo bom? Meninos, vou colocar aqui novamente, tá? Perdão. Eu fui apertar aqui a imagem e acabei apertando também o áudio. Depois que caiu a ficha. Vou colocar a placa aqui, ó. Pronto. Agora estão me escutando, tá tudo bonitinho. Ok. Meninos, olha só. A Casa do Estudante Norte-Goiano, CENOG, esta obra que representa o esforço da juventude norte-goiana, é a primeira monumental conquista da CENOG, em busca de seus reais objetivos, tudo pela redenção do norte-goiano. Porto Nacional, 7 de maio de 1966. A CENOG é importante demais na história do Tocantins. Boa noite, Adelson, como está? Ela não somente é importante, como ela é abordada nas provas. Eu estou explicando novamente, Alexandra, calma aí. Ela é muito abordada nas provas e você perceba, Casa do Estudante do Norte Goiano, e lá embaixo ele fala, esta obra que representa um esforço da juventude norte-goiana. Falei em CENOG, falei em juventude, falei em estudante, falei no processo de conscientização, luta pela conscientização e mobilização da população do norte, certo? Da importância de se emancipar o norte-goiano. Professor, isso ocorreu apenas em Porto Nacional? Não, lá em Goiânia, na capital de Goiás, os estudantes já faziam mobilização pró-criação do Tocantins, através da CENOG, certo? A CENOG que ocorreu não somente em Porto, mas ocorreu em outras cidades do norte goiano, mas ela normalmente é associada a Porto Nacional, porque foi a primeira e a mais importante das CENOGs aqui no norte de Goiás. Professor, era uma casa de estudante dormir? Não, era uma casa de debate e discussão política, conscientização política, levantamento de bandeira, pró-criação do Tocantins. A Aninha Pereira aí falando, caiu no concurso, e cai muito no concurso. Desativa os acho que é comentário, né? Deixa eu desativar eles aqui, um momentinho. Comentários. Espera aí. Então, e é comum também eles colocarem na prova para te confundir CENOG com CONORTE. Então você tem que ficar atento a isso. Professor, o que é CENOG? Casa do Estudante Norte-Goiano, juventude, luta pela emancipação, conscientização, levantar bandeira, procriação do Tocantins. Qual foi o município polo da CENOG no Norte-Goiano? Porto Nacional. Olha a plaquinha aí. Tirei a fotinha. Quando eu vi essa placa, eu falei, é hoje que eu vou me deliciar e apresentar isso aqui para os alunos. Agora, quando se fala em CONORTE, CONORTE, meninos, é do início da década de 80. CENOG, início da década de 60. Eu falo início porque a CENOG não surgiu em 1966, foi no início da década. Tá? Apenas está fazendo referência a um marco que ocorreu do esforço, né, que se deu. Esse esforço fez com que a placa surgisse em 66, mas é na primeira metade da década de 60 a origem da CENOG. Assim como na primeira metade da década de 80 a origem da CONORTE. O que foi a CONORTE, professor? Para facilitar a lembrança da CONORTE, pensa comigo assim, ó. Foi em 1988 que criou o Tocantins. Só que, para criar o estado do Tocantins, teve que se fazer um estudo de viabilidade econômica. Então, criou-se uma comissão para fazer o estudo de viabilidade política e econômica, se valia, se podia, se deveria ou não criar o estado do Tocantins, dividir o estado de Goiás. Então, CONORTE, CO de CONORTE, é CO de comissão. Comissão do Norte, Comissão de Estudo de Viabilidade Política e Econômica da Emancipação do Norte Goiano. Entenderam o que é CONORTE? Que é diferente da CENOG. A CONORTE foi um estudo de viabilidade para dar embasamento à Constituição de 88, a decisão que seria tomada na Constituição de 88 ou na criação do Tocantins. E a CENOG foi uma luta movida pelos jovens, pela juventude pró-criação do Tocantins. Lembro a vocês ainda
que a CENOG é do início da década de 60, e um pouco antes da CENOG, em 1957, teve o doutor Feliciano Machado Braga levantando a bandeira em Porto Nacional pró-criação do Tocantins. Se eu não me engano, o nome do fórum daqui de Palmas é Feliciano Machado Braga, se não me falha a memória. Faz referência exatamente àquele que lutou, que levantou a bandeira. Ele, na época, na década de 50, os documentos assinados pelo doutor Feliciano, que era juiz de direito, já era com timbre Estado do Tocantins, desafiando a magistratura nacional, certo? Aqui Estado do Tocantins, ele não tinha lá Estado de Goiás. E ele era um dos árduos defensores da criação do Tocantins, isso ainda na década de 50. Professor, eu posso então afirmar que Porto Nacional foi um dos principais polos na luta pela criação do Tocantins? Foi sim, não é porque eu sou nascido em Porto, não. Mas foi até mesmo porque Porto Nacional era o principal polo urbano que tinha no norte goiano. Maior que Porto Nacional nessa época não tinha, 66. O município de Porto Nacional era gigantesco. Se você for pegar municípios, eu até comentamos com o professor Cordeiro na aula anterior, a área que hoje é Pium, Cristalândia, Paraíso do Tocantins, Gurupi, tudo isso era município de Porto Nacional na época, certo? Os municípios que nós tínhamos criados, para você ter uma noção, eram os municípios do Sudeste do Tocantins, que surgiram do ciclo da mineração do ouro. Então a região Sudeste já tinha alguns municípios criados. Mas depois de Porto Nacional, meu amigo, grande parte da área era município de Porto Nacional. Grande parte. Ok? Foi um dos maiores municípios em extensão territorial do Brasil. De leste a oeste do norte goiano, Porto Nacional estava aí. Ok. Vamos lá. Professor, eu entendi o que é Conorte, eu entendi o que é CENOG, tá bacana isso aí para mim. Eu entendi que a luta pela criação do Tocantins é uma luta antiga, não surgiu no século passado, é uma luta secular. Eu entendi que tivemos diversos personagens ao longo da história que favoreceram isso. Ok, mas vamos falar agora um pouco, professor, e vocês que são professores, estão aqui assistindo essa aula hoje, visando o concurso de educação, manda para os outros colegas professores também que têm interesse em fazer o concurso e vamos compartilhar com eles, para que nós possamos ter o máximo de professores se preparando para a prova que deve sair esse semestre ainda, tá? Para quem vai fazer civil também, os demais concursos, guarda metropolitana, tudo cai. E é claro, vestibular. Unitins, Unirg, FTO e UFT. Meninos, ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Deixa eu ver aqui, o clima do Tocantins e falando um pouco sobre a vegetação, tá? Quando eu falo do clima do Tocantins, tropical, semi-úmido. Professor, eu posso dizer que o clima é tropical apenas? Se falar assim, o clima do Tocantins é tropical, tá errado? Não, tá certo, perfeito. E se falar que o clima do Tocantins é semi-úmido? Perfeito. Não falou que é tropical, professor, não tem problema. No Brasil só existe uma região de clima semi-úmido, é a região do Cerrado. Então, se eu falo que é semi-úmido, tá ok. Se eu falo que é tropical, tá ok. Se eu falo que é tropical semi-úmido, ok. E se eu falo que é tropical continental, ok, porque é o tropical no interior do continente. Tá tudo certo. Tá errado não. Professor, tá, e se eu falar que o clima do Tocantins, ele apresenta dois períodos bem definidos. O período de chuva e o período de seca, tá certo? Perfeito, assim também já foi abordado na prova. Professor, e se eu disser que a chuva no Tocantins, ela se concentra em qual época do ano? Vamos ativar comentários aí. Ó, lembrando que quer receber a apostila, manda uma mensagem aí nesse número. Quer que eu salve seu número e coloque aí numa lista para você receber mensagens e conteúdos? Manda também um salve aí para mim. Manda um oi, falando seu nome e cidade, que depois eu vou salvando na medida do possível e, é claro, encaminhando o que for possível para vocês. O Antônio Bernardi está falando assim, professor, o período de chuva ou de seca, não sei se ele está falando de setembro a março, chuva ou seca, dezembro, certo, no verão. A Nanda está falando verão. Nanda e a Isa também. Eu pergunto a vocês o seguinte, quando ocorre a estação do ano do verão? Porque na prova, tanto já foi abordado os meses de chuva, como também foi abordado relacionando a estação do ano mais chuvosa. Então, para você ficar atento, tá, Brenda? De outubro a abril, Café e Questões respondeu aí, de outubro a abril é o período chuvoso da nossa região.
Inicia em outubro, finaliza em abril. Professor, mas no mês de maio caiu uma chuva. Sim, mas é considerado seco. Porque uma ou outra chuva, 2 dias, talvez 3, esse ano até que choveu um pouquinho, mas é considerado período de seca já. Então, de outubro a abril, período chuvoso, de maio a setembro, período de seca. Ok? Maio a setembro, seca. Outubro a abril, chuva. É claro que tem uma pequena variação dependendo da região do estado. Se você pega no sudeste, a seca é um pouco mais prolongada. Se você pega na região oeste, noroeste, a chuva é um pouco mais prolongada do que esse período que eu estou informando. Mas, para a prova, outubro a abril, chuva. Maio a setembro, seca. Perfeito, Helena. Nanda, outubro a abril, tá? Agora você está se referindo, Nanda, acredito eu, à estação do ano. Qual é a estação do ano que ocorre maior intensidade de chuva na nossa região? E qual é a estação do ano mais seca? Só não tem iniciado em outubro nos últimos anos. Milena, Regina, nós estamos sofrendo um ano ou outro uma variação aí, mas ainda cai na prova desse jeito. Anomalia climática, assim poderia dizer quando ocorre esse tipo de situação. Meninos, coloque na sua cabecinha. O clima é tropical, ok. Com verão chuvoso, inverno seco. Adelita, perfeita Adelita. Eu acho que contigo que eu estava conversando hoje mais cedo, né? Lá de Peixe, São Miguel. Show de bola, que bom te ver aqui. Então, meninos, nós temos o verão chuvoso e o inverno seco. Verão chuvoso e inverno seco. Professor, por quê? O verão é de dezembro a março. 21 de dezembro a 21 de março. E o inverno é de junho a setembro, 21 de junho até 22 ou 23 de setembro. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês que durante o verão é a época que mais chove e durante o inverno é a época mais seca que nós temos na nossa região. Vou tirar aqui os comentários rapidinho, tá? Depois eu volto. Ok. Professor, você está afirmando então que nós temos verão chuvoso, inverno seco. Coloca isso na sua mente, porque isso é abordado na prova. Verão chuvoso, inverno seco. Professor, mas a gente pensa diferente, porque a gente associa verão a calor, calor à praia, e a praia é no meio do ano, então a gente pensa que o verão é seco. Nós estamos errados. Pois é, ensinaram a gente de forma errônea. Como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Eu estou afirmando a vocês, meninos, que nas séries iniciais nós aprendemos de forma equivocada. Sabe por quê? Porque nas séries iniciais eles ensinam pra gente assim, no verão faz calor, no inverno faz frio. Só que aqui no Tocantins, devido à proximidade com a linha do Equador, é quente o ano inteiro. E isso já caiu na prova da UFT, para quem foi nenzeiro aí, ou vestibulando, na prova da UFT teve uma questão que afirmava assim, que as estações do ano não são bem definidas. E essa questão pode ser abordada também em concurso regional. Que as estações do ano não são bem definidas na nossa região, no estado do Tocantins, devido às baixas latitudes. Tá certo isso, professor? Tá. Sabe o que quer dizer latitude? É distância da linha do Equador. Imagine que... Vou colocar uma caneta aqui. Imagine que essa caneta... Ok? Que essa caneta represente aqui... Que essa caneta represente aqui a linha do Equador, tá? Ok. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. E quanto mais distante, mais frio. Imagine que aqui eu tenho o Polo Sul, onde está meu dedinho, e aqui eu tenho o Polo Norte, ok? Ou seja, quanto maior a distância da linha do Equador, ou para o norte ou para o sul, menor vai ser a temperatura. Só que o Tocantins está aqui na pontinha do meu nariz, bem pertinho da linha do Equador. Se o Tocantins está próximo à linha do Equador, vai ser quente o ano inteiro. Agora a região que está aqui distante da linha do Equador, no verão faz calor e no inverno faz frio. Aqui no Tocantins não, é quente no verão ou no inverno. Por isso que aqui se costuma brincar, eu costumo brincar falando que aqui ou nós estamos no verão ou nós estamos no inverno, porque é quente o ano inteiro. O que diferencia é o período de chuva e o período de seca. Professor, tá, eu já entendi, mas entendi uma parte, né? Mas me explica, como é que eu vou lembrar que no meio do ano é inverno? Como é que eu lembro disso? É simples, no meio do ano faz frio? Não, professor, não faz. Faz, não tão quanto você gostaria, mas faz. Professor, me lembra, você já acampou em Praia de Rio? Você que está me observando agora, já acampou em Praia de Rio? Quando você foi acampar de madrugada, fez aquele friozinho? Fez ou não fez? Você está na barraca de camping, fez frio ou não fez? Se não fez é porque você não dormiu sozinho, ou melhor, nem dormiu, estava em atividade física dentro da barraca de camping, aí esquentou. Mas se não foi esse o caso, fez frio de madrugada.
certo? Se você está numa fazenda de madrugada no mês de julho, faz frio. Se você está no sudeste do Tocantins, lá em Peixe também faz frio no meio do ano, certo? Agora, é claro que quanto mais para o norte, menos você sente essa queda de temperatura. Mas você percebe que ao avançar da noite e madrugada, mês de julho, você percebe a queda de temperatura. Diferente do que ocorre no período chuvoso, que mesmo debaixo de chuva, continua com calor. Mesmo debaixo de chuva, continua com calor. O período do verão chove, mas continua quente. No período de inverno não chove e de madrugada ameniza um pouco a temperatura. Principalmente se for na zona rural ou às margens de rios. Ok? Então, inverno seco e verão chuvoso. Temperaturas médias, professor. O mês menos quente do ano, 24 graus Celsius para cima. Não fica abaixo de 24. Eu falo a média. Aí, professor, registrou de madrugada 18, 19 graus, fez um friozinho. Não, isso aí não é o ponto mais frio do dia, não. Ou da noite, da madrugada. Eu estou me referindo à média. A temperatura média mensal não é inferior a 24 graus. Então, nós temos o mês menos quente sempre superior a 24. E o mês mais quente, normalmente em torno de 35, 36 graus. Média. Professor, já registrou mais de 40? Calma, não é o ponto mais elevado da temperatura, porque o ponto mais elevado já passou de 45. Mas a média do mês fica em torno de 35, 36 graus. Ok? Mais quente. E no mês menos quente, próximo a 24, 25, 26, 27 graus. Mês menos quente. Depende de ano a ano. Ok, meninos? Lembrando a vocês, estão vendo aí telefone que está para apostilas. Se você, porventura, não recebeu a apostila, manda um zap aí para mim. Se você já recebeu, manda um zap para mim também, para eu salvar seu nome. Manda aí, professor, aqui é fulano de tal cidade, que é para eu salvar seu nome, porque eu perdi toda a minha agenda. Meu celular resetou, eu não tinha backup. Rapaz, toda a minha agenda foi pro balaio, infelizmente. Aí muita gente manda mensagem, eu fico sem graça de falar assim, diz aí como é seu nome mesmo, e a pessoa, professor, você não lembra de mim? Não, é porque eu perdi o histórico de mensagem também. Quer dizer, tudo. Meu Deus do céu. Quando a gente aprende a viver com o celular, depois que gera um negócio desse, parece que você perde o chão. Mas vamos lá, voltando. Já sei qual é o clima, já sei o período chuvoso, já sei o período seco. O gabarito da apostila foi atualizado, viu, Café e Questões? Já foi atualizado. Se dá uma verificada lá, baixa de novo. Quem baixou a apostila, baixa novamente que está atualizado o gabarito. Professor, não sei se o senhor comentou, mas qual o tipo de solo presente aqui no Cerrado? Olha, o solo presente no Cerrado Tocantinense, tá? Predomina o solo tipo latossolo. Como assim, professor? É um solo ácido, um solo de baixa qualidade, quer dizer, de baixa fertilidade, perdão. Um solo ácido de baixa fertilidade denominado latossolo. É ele que predomina. A Lislena, aqui é a fulana de Porto, eu quero sua apostila. Lislena, fulano de Porto, que fulana Lislena. Te conheço, não é de hoje não vou nem dizer de quanto tempo, que é pra gente não comentar o nosso não, porque se eu fui seu professor, a idade tá avançada pra mim, né? Mas manda, Lislena, para mim, nesse WhatsApp que está aí embaixo, manda para mim que eu encaminho para você, tá bom? Muito bom te ver aqui, show de bola. Pensa no carinho que eu tenho por ti, vou nem dizer mais. Vamos lá. Meninos, já sei então um pouquinho sobre... falei um pouco sobre o solo, respondendo a pergunta, é claro. Vamos falar um pouco agora sobre a vegetação. Manda apostila. Quem quer apostila, manda aí para esse número de WhatsApp, 84857576. Terminando a aula, eu vou estar encaminhando para vocês, tá? E coloca seu nome e cidade, que é para eu poder salvar. Tudo bom? Não, gente, calma, eu falei aí, ó, o povo já tá sacaneando. Não. De nada, Lislena. Lislena, só lembrando a você que eu vou cancelar meu plano de saúde, viu? Vou cancelar, que vai ficar por sua conta. Vamos lá. Oi, Rosana, boa noite. Boa noite. Meninos, vamos falar um pouco sobre vegetação agora.
Professor, qual a vegetação que predomina no Tocantins? Cerrado. Cai na prova? Demais. Cai no Enem? Demais. Cai nos vestibulares? Demais também. Eles costumam pegar muito a vegetação do Cerrado porque serve tanto para a geografia geral, ou melhor, do Brasil, como também geografia do Tocantins. Agora, o que eu preciso saber sobre o Cerrado, professor? Meninos, vou apagar aqui, desativar os comentários para a gente não perder o foco. Opa, pronto. Quando se fala do Cerrado, eu preciso lembrar que é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Professor, o que isso quer dizer? Vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Herbácea é gramínea, arbustiva é árvore pequena, arbórea é árvore maior. É isso. Como assim, professor? Meninos, quando se fala de vegetação herbácea, grama é herbácea. Mato é herbácea. Quando você passa por um lote baldio, que está o mato ali, ó, às vezes o mato, se for no período chuvoso, o mato está chegando a superar a sua estatura, 2 metros de altura chega a herbácea. Essa herbácea, que são gramíneas, é mato. O mato que tem no Cerrado, que não é árvore, é mato, é a vegetação herbácea. Professor, e a vegetação arbustiva? São árvores pequenas que chegam até 6 metros de altura. Tem caule, é árvore pequena com até 6 metros. E vegetação arbórea? São as árvores maiores, em geral 10 metros de altura, mas tem espécies que chegam a 12, 14 ou até 15 metros. Em menor proporção, mas tem espécies que chegam a essa estatura. Professor, então pronto. O Cerrado é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. É correto afirmar isso? Perfeito. Herbácea, gramíneas, arbustiva até 6 metros, arbórea 10, 12, 14 metros de altura. Ok. Tá, professor, o que mais? Meninos, para você lembrar do Cerrado, você lembra das características do pé de piqui. Todo mundo aqui conhece pé de piqui. Se não conhece, deveria conhecer. Tem uma frutinha, gente, que você tira o caroço dela e você, se você não conhece ainda, você pode comer cru, tem gente que come, ou você pode cozinhar. Rapaz, depois você morde com força, que aí sai um caldinho de dentro dela, delícia o caldinho. Para você que não conhece ainda, morda com força o piqui, que vai sair um caldinho delicioso. Parece aquele caldinho, aquele melzinho que sai do babalu. Entendeu? Delícia, delícia. Faça isso. Experiência inesquecível. Brincadeira, faça isso não. Se você morder o caroço do piqui, vai encher sua boca de espinho, tá? Para. Tá brincadeira, gente. Brincadeira. A gente não pode nem brincar. O que nós temos então? O pé de piqui, ele tem caule torto, ele tem casca grossa, ele tem folha áspera, correto isso? Então, o Cerrado em geral é isso. Caule torto, casca grossa, folha áspera. Falei em caule torto, casca grossa, folha áspera, estou me referindo a Cerrado. Professor, e a raiz do Cerrado? Que profundidade chega? Gente, a vegetação do Cerrado tem uma raiz que chega a 20 metros de profundidade. Tem algumas espécies que chegam até 30 metros de profundidade. Professor, por que a vegetação do Cerrado tem uma raiz tão profunda? Porque durante um longo período de seca, de maio a setembro, a vegetação sobrevive puxando água do subsolo. É por isso que a raiz é muito profunda. Professor, então eu posso dizer que o pé de piqui ele permanece vivo mesmo durante meses de seca porque tem raiz profunda. Exatamente isso. Professor, agora eu estou entendendo. Caule torto, casca grossa, folha áspera e raízes profundas. Professor, me diz uma coisa. Eu já ouvi falar que o nosso solo é de baixa fertilidade. E que técnica é utilizada para corrigir a ausência de fertilidade do solo? Adubação. Se não tem nutriente, você vai adubar o solo. Tá, professor. E eu ouvi dizer que o solo do Cerrado, ele tem... Deixa eu ver aqui um momentinho. Desativando comentários. Que o solo do Cerrado, ele é um solo ácido e de baixa fertilidade. Beleza. O que eu faço para corrigir a acidez do solo? Meninos, tem uma técnica chamada calagem ou calcarização. O nome calcarização já leva a crer. Calcário. Então, o que você faz? Se o solo é ácido, e para considerar um solo ácido é quando o pH do solo é abaixo, é inferior a 7, certo? De 0 a 7. O que nós temos? Acima de 7 é um solo básico, abaixo de 7, de pH 7, é solo ácido. E o solo do Cerrado ele tem um pH inferior a 7. Aí varia, dependendo da região, você tem um pH de 6,5, 6, 5,5, 5, 4,5, 4. Quer dizer, quanto mais próximo de zero, mais ácido é o solo. O que se faz? Mistura com cal.
calcário, calcário em pó. Calcário é uma rocha sedimentar que você tritura ela com facilidade, transforma em pó e mistura ela na terra. Misturou na terra, vai corrigir o pH do solo, se tornando assim um solo mais viável para o desenvolvimento da agricultura em maior escala. Professor, então para corrigir a acidez do solo se faz a calagem. Exato. Se faz a calcarização. Exato. O que é mesmo calagem e calcarização? É corrigir a acidez do solo misturando com calcário. Ok? Falando em calcário, foi abordado em uma prova já, em algumas provas esse assunto. Professor, o que foi abordado? Vou dizer para vocês. Eu pergunto agora para vocês, qual é o mineral ou o produto extraído do subsolo tocantinense em maior intensidade? Produto mineral extraído do subsolo tocantinense em maior intensidade. Alternativa A, esmeralda. B, ouro. C, ferro. D, calcário. Letra E, piqui. E aí? Esmeralda, ouro, ferro, calcário ou piqui. Lembrando que eu estou falando de mineral, né? Produto mineral extraído do subsolo. O que é extraído em maior intensidade? Tem gente que está dizendo que é o ferro, tem gente que está dizendo que é o calcário, tem gente que está dizendo. Será que é calcário? Professor, eu vou dizer que é calcário porque o senhor falou um monte de coisa de calcário agora. Será que é calcário? Meninos, calcário. A resposta é calcário. Professor, você quer dizer que lá na região de Almas tem produção de calcário. Na região de Natividade, produção de calcário. Na região de Formoso, produção de calcário. Quer dizer, no Vale do Araguaia, produção de calcário. Na região de produção de calcário. Você pega a região centro, norte, sudeste, sudoeste do Tocantins, produção de calcário. Professor, o calcário na realidade é uma rocha sedimentar, né? Mas eu falei um produto mineral. O calcário é formado pela agremiação de minerais. O que nós temos? Agregação de minerais, agrupamento. O que nós temos? Essa questão foi abordada em prova. E o calcário ele é extraído em grande quantidade no estado, exatamente com o propósito de corrigir a acidez do solo. A extração dele se dá intensidade para corrigir a acidez do solo e promover a expansão da fronteira agrícola, promover o desenvolvimento da produção agrícola no estado do Tocantins. Ok? Não somente para o nosso estado, porque é vendido também para o estado vizinho, mas é com esse propósito. André Teles, boa noite, meu amigo, boa noite. Ô, Zé Costa, olha aí, ó. Professor, muito obrigado pelas aulas gratuitas. Passei na PMTO gratuita nada, meu amigo. Quando você topar comigo no Blitz, você já olha e fala assim: ô, é o professor da cabeça grande que não cabe o boné. Passa, professor, vai com Deus, vai com Deus. Alivia meu tempo. Muito bom, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Fico muito feliz com o resultado de vocês. Muito mesmo. Maria Oliveira Negre. Rapaz, se Oliveira Negre tem raiz em Monte do Carmo. Se tem raiz em Monte do Carmo, com certeza é minha parente, porque Oliveira Negre é minha família lá em Monte do Carmo. Seja muito bem-vinda, Maria. Vamos lá, meninas. Vou desativar os comentários rapidamente, tá? Pra gente continuar, porque senão eu fico lendo muito comentário e vou perdendo um pouco o foco da aula. Ok. Professor, já entendi. Cerrado, vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Herbáceas são gramíneas, até 2 metros de altura, arbustiva árvores menores, com até 6 metros, e arbórea árvores com altura superior a 6 metros, chegando até 12, 14 ou 15 metros, 10 a 15 metros, ok, dependendo da espécie. Professor, já sei que possui raiz profunda, caule torto, casca grossa, folha áspera, é só lembrar do pé de piqui que o caule é torto, a casca grossa, a folha áspera, e as raízes são profundas para puxar água do subsolo durante um longo período de seca. Perfeito, sei disso também. Professor, eu poderia afirmar também que o cerrado ele é dividido, é subdividido ou classificado em tipos diferentes. Sim, subclassificado em campo limpo, campo sujo, cerrado stricto sensu e cerradão. Agora, qual é, professor, cada um destes? O que é cada um destes? Caiu na prova da Unig, caiu na prova da UFT e já caiu em concurso também. O que é campo limpo? Sabe que Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No início da nossa aula, vou perguntar aí no ativo comentário, né, para responder. No início da nossa aula, eu saí para pegar uma imagem, né? Quando eu fui para pegar a imagem, ficou travado a tela para vocês durante alguns segundos. Porque se ficar travado, eu vou buscar a imagem aqui dessas subdivisões da vegetação para vocês bem rapidamente.
Fica só travado, né? Mas não cai a conexão, não. Tô aguardando a resposta. Ok. Meninos, porque o que é campo limpo? Campo limpo é quando eu tenho área sem árvore, com predomínio de vegetação herbácea, com predomínio de gramíneas. Se eu não tenho árvore ali no meio, se eu tenho uma ou outra árvorezinha ali perdida, e o que predomina ali é só gramínea, cai não, né, Helena? Show de bola. Vou fazer isso então. Se eu tenho predomínio de vegetação de gramínea, eu tenho o que se chama campo limpo, porque a área está limpa. É meio irônico, né, Antônio? É verdade. Mas o calcário e sua rocha, por si só, ele não promove essa correção. Tem que transformar em pó e misturar com a terra. Ok? Voltei. Travou não, estava só pausado, rapidinho, gente. Voltei. Olha o que nós temos aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Você está percebendo que você tem um predomínio... Deixa eu desativar os comentários. Que você tem um predomínio de grama, praticamente sem árvore pelo meio. A área está limpa, você consegue visualizar ao longo do horizonte. Isso aí é campo limpo. Tá entendendo? Agora, quando eu tenho a presença de árvores de menor porte junto com a grama, tá aqui, ó. Você está percebendo que você tem vegetação de gramínea, que é esse mato aí pelo meio, e você tem muitas árvores, só que árvores de porte menor, que chegam até 6 metros de altura. Aí você já tem o que nós chamamos de campo sujo. Professor, então campo sujo é quando eu tenho herbácea e arbustiva, a gramínea e as árvores de até 6 metros, exato. E campo limpo, professor, é quando eu tenho predomínio de vegetação rasteira quase sem a presença de árvores. Exatamente. A área está limpa, campo limpo. Quando eu tenho as árvores, campo sujo. Compreenderam aí o que é campo limpo, o que é campo sujo? Ficou claro? Professor, e o que é cerrado stricto sensu? Parece mestrado stricto sensu, né? Muda a última letra, de O para U. Mas quando se fala de cerrado stricto sensu, ou chamado cerrado sentido restrito, cerrado sentido restrito é a mesma coisa que cerrado stricto sensu, que é a mesma coisa que cerrado típico. O que é o típico? O que é o normal? O normal é quando eu tenho a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. É quando eu tenho os 3 estratos. Você vê claramente que ali eu tenho gramínea, que ali eu tenho as árvores de até 6 metros e que eu tenho as árvores maiores com 10, 12, 14 metros de altura. Se eu tenho os 3 estratos, gramínea, arbustiva e arbórea, eu tenho cerrado stricto sensu. Sabe como isso aí foi abordado na prova? Mostrou a imagem, uma foto. Mostrou a foto que deixava claramente na imagem os 3 estratos, as gramíneas, as árvores menores e as árvores maiores. E perguntava assim, ó, a que vegetação existente em solo tocantinense está apresentado na imagem acima? Aí tinha a alternativa A, campo limpo. Tinha os 3 estratos. Campo limpo é quando você tem predomínio de um só, que é a herbácea. Alternativa B, campo sujo. Campo sujo é quando eu tenho herbácea e as árvores pequenas, certo? Que é o mato e as árvores menores, que é campo sujo. Então, tá errado também, ó. Capim, sei lá, as árvores menores. Está errado porque campo sujo não tem os 3. A alternativa C era stricto sensu. Quando veio stricto sensu como alternativa, tava assim, ó, de aluno que falou isso aqui é impossível, nunca nem ouvi falar nessa palavra relacionada ao cerrado. Isso aqui não é. Na realidade, essa era a resposta. Cerrado stricto sensu. Compreenderam aí o que é campo limpo, campo sujo e cerrado stricto sensu? Que são subdivisões do cerrado? Professor, são as únicas subdivisões que nós temos no cerrado? Não, não são as únicas subdivisões que nós temos. Essas classificações são as principais abordadas em prova. Entenderam? Tá claro isso aí? Show, show, show. Meninos, vocês são lindos, lindas. Muito, muito bom. Estou só aguardando um comentário para saber se entenderam ou se restou dúvida ainda. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, deu 1 hora de nossa live, já passou das 23, das 22 às 23. Manda, Milena, vocês, todos que estão aí, Evan, Andréia, Moura, Flutuante Zerécia, Flutuante Lazerécia.
Manda, por favor, um zap aí para mim. Cleidmar Belém, lá de Almas, manda um zap aí pro meu WhatsApp para eu salvar o seu número, dizendo que cidade você é e o seu nome. E é claro, por lá também, se você precisar da apostila, eu encaminho a apostila já atualizada. Para quem tinha a apostila anterior, foi atualizado o gabarito dela, que estava com equívoco, foi atualizado também, tá bom? Podemos fechar por aqui? Próxima terça-feira, às 22 horas, ao vivo, estaremos com vocês. Agora só vou dizer um detalhe, tá? Antes de vocês saírem. Oh, que bacana, viu, Jennifer? Muito bom. Seja muito bem-vinda. Muito bom, Isa. Show de bola. Que bom que está aqui até o final. O que nós temos? Em relação a... Abraço, Lislena. Eu que sou grato por te ver aí, firme e forte. Muito bom. O Ismael que havia mandado o recado para mim ainda quando trabalhou contigo lá em Paraíso. Muito bacana. Fiquei muito feliz em saber que vocês estavam trabalhando juntos. Vamos lá. O que nós temos? Em relação aos concursos, eu me deparo com muito aluno o tempo todo. E o tempo todo com um monte de queixas, sabe? De falar assim, professor, eu fiz e não deu, professor, infelizmente, professor, e começa a desanimar. Primeiro que o seu desânimo não vai te levar para lugar nenhum. Nenhum avanço vai acontecer a partir do seu desânimo. Eu me deparei com um aluno que falou assim hoje, mandou uma mensagem para mim, falou assim, professor, eu perdi a data do concurso de Porto. Chamou, saiu no Diário Oficial, eu não vi. E agora? E agora não era para ser. Coloca desse jeito e tem coisa melhor pela frente para ti. Sabe por quê? Porque você tem que olhar para frente, você tem que pensar, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus está guardando algo melhor para mim. Pensa desse jeito que vai dar certo. E vai dar certo. E eu já comentei uma série de vezes em sala de aula e vou comentar para vocês novamente. Podia fazer uma live sobre geografia de Porto Nacional. Olha, Helena, podemos verificar essa possibilidade, mas o concurso de lá já aconteceu, né? Mas a gente pode ver uma possibilidade aí. Eu tinha até um material guardado sobre isso, não sei se ainda tem. Mas voltando aqui à questão. O que nós temos? Eu passei no concurso, quando eu era jovenzinho, passei no concurso para o Corpo de Bombeiro em Brasília. Eu estava fazendo faculdade lá, apesar de ser tocantinense do pé rachado. Fui fazer faculdade na UNB, morando no alojamento da UNB. Vi uma fila, o que pobre faz quando vê fila? Diz para mim. Olha para a fila e fala assim, estão dando alguma coisa de graça, e entra no rabo dela. Foi o que aconteceu comigo. Entrei no rabo da fila. Era o último dia de inscrição para o Corpo de Bombeiros. Professor, e aí? Fiz minha inscrição. Peguei minhas economias, na época, muito tempo atrás, era R$30 que eu paguei na inscrição. Peguei minhas economias e fui para o rabo da fila. Imprimi o boleto, paguei o boleto, fiz a prova escrita, passei, por incrível que pareça. Passei e depois de ter passado, no dia da prova do TAF, eu não sei por quais cargas d'água, eu amanheci, acordei mais cedo e amanheci vomitando. Eu não entendi por que eu amanheci vomitando, não mudei nada da minha rotina, eu amanheci vomitando. Parecia que assim, meu filho, não é para você esse concurso. Eu me recuperei ali um tempo, vomitei tudo que tinha que não tinha, tentei recuperar um pouco ali, peguei minhas economias, paguei um táxi, na época não tinha carro para aplicativo, né, que é mais barato. O alojamento da UNB era dentro da universidade, ficava na Asa Norte. O TAF era lá na sede do Corpo de Bombeiro, no fim da Asa Sul. Dava aí uns 14 quilômetros de distância, 15 quilômetros de distância. Foi o que eu paguei do táxi. Minhas economias foram todas embora ali. Professor, e aí? Não estava me sentindo muito bem e acredite, passei no TAF. Professor, você passou no TAF? Passei. Professor, você passou na prova escrita do Bombeiro DF, passou no TAF do Bombeiro DF, passei. Professor, e aí? Faltava o quê? Qual é a última etapa? Psicotécnico. Onde seria realizado o psicotécnico? Na UNB. Onde eu morava na época? Na UNB. Professor, e você perdeu no psicotécnico? Não, é claro que não. Eu não perdi no psicotécnico. Eu perdi o psicotécnico. Sabe o que é você ver o portão, alguns metros de distância, eles falando assim, tá fechando, e você não conseguir correr para entrar? Foi o que aconteceu comigo. Eu não consegui correr para entrar. Eu não consegui correr. Eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu morava lá dentro, só faltava essa etapa, e eu penso, eu não sou doido, então teoricamente eu passaria. E eu não consegui. Eu não conseguia. Se eu ficasse me lamuriando, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, se eu ficasse isso, não ia resolver minha vida. Eu toquei minha vida para frente.
Entendeu? Eu toquei minha vida para frente porque eu sabia que tinha muita coisa à minha frente ainda. Eu fui terminar minha faculdade, retornei para o Tocantins, que era o que eu queria. Talvez Deus já tinha preparado isso para meu filho. Volta para o Tocantins, a sua terra é lá, de volta para minha terra. Retornei para o Tocantins, coloquei minha mudança em cima da pampa velha, que eu peguei emprestado com meu irmão, que coube em cima da pampa eu trouxe. Graças a Deus a pampa não quebrou no caminho. Entendeu? E tô tocando minha vida. É a mesma coisa que acontece contigo no concurso que você faz ou fez. Se não deu certo, não fica chorando não. Bola para frente, que tem mais concursos que estão por vir. Bola para frente. E eu tenho certeza que se você não desiste, você passa. Você vai passar. A sua vida vai mudar. Você precisa acreditar nisso. A sua vida vai mudar. A sua vida vai melhorar. Você vai ser aprovado, vai tomar posse e vai ser feliz. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Para você que está tentando vestibular, o recado vai para você da mesma forma. Já me deparei com muitos alunos que desistem, escolhem um outro curso porque é mais fácil o ingresso, mas não é o que você queria. Então estude até passar, mantenha o foco, não se preocupa com a carga negativa que vem, ainda não passou, meu Deus, até agora. Não se preocupa com isso não. Toca a sua vida. Entra aqui, sai ali, porque o que mais tem é gente tentando te puxar para baixo, para onde ele está. Então se grude nas suas convicções, no seu foco, ora, reza, pede a Deus para te dar sabedoria, pede a Deus para te dar forças e bola para frente, porque sua hora vai chegar. Você vai ganhar essa vaga. A vaga é sua. E eu estou aqui na torcida por ti, pelo seu sucesso. Acredite nisso. Tá bom? Meninos, beijos, muito obrigado, ânimo, e terça-feira que vem, às 22 horas, estarei aqui com vocês novamente. Beijos, fiquem com Deus, muito, muito obrigado por estarem aqui hoje. Tchau, Lislena, beijo enorme pra ti. Quando topar contigo, eu quero tirar uma fotinha ainda, viu? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, obrigado por tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Helena Regina, Edileuza, boa noite. Alexandra Tavares, boa noite. Helena, boa noite. Clerdinice, boa noite. Carlos Bruno, boa noite. Sardinha, Alexandre Tavares, boa noite. Lislena, já havia falado. Professora Cleide Belém, aliás, boa noite. Kátia Cunha, boa noite. Deixa eu ver. Vita Rezende, boa noite, Vita. Patrícia Moura, boa noite. Clébia, Maria Oliveira Negre, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, Antônio. Valeu.